A senadora Elisiane Gama, do PSD, se licenciou do mandato para assumir o cargo de secretária extraordinária da Juventude aqui no Maranhão. Boa tarde, Carla Lima. Já tem uma data para ela assumir e, assim, contextualiza aí essa mudança no cenário político no Senado, que envolve o Maranhão, e essa novidade por aqui também. Carla, boa tarde. Boa tarde, Gleidson, Cabalau, ouvintes. Não vou dizer que não foi surpresa, porque acabou sendo, né? Porque algumas fontes que eu vi de ontem para hoje disseram assim: falei com ela essa semana, ela não tinha comentado nada. Falei no fim de semana, ela não comentou nada. E de repente ela surge com essa aí. Algumas informações que eu obtive é que ela estava querendo realmente já tirar licença por um tempo do mandato para voltar um pouco os olhos dela para as eleições municipais aqui no Maranhão. Se a pretensão dela é disputar a reeleição, ela precisa demonstrar presença e força nos municípios, porque a gente sabe que as eleições elas são cíclicas, né? O deputado ajuda a eleger o prefeito, assim como o senador, que depois ajuda a elegê-lo, tudo. Ela está aí há 8 anos quase, vai fazer 6 anos, né? Tem mais 2 anos no mandato. E mais do que isso, mais do que ter ali aproximação com a classe política, a Elisiane precisa se recompor em sua base. Desculpa, ela precisa recompor na sua base política. E que base política é essa? Exatamente do segmento evangélico. Ela é evangélica e ela fez uma opção em 2022 ao declarar apoio ao agora presidente Lula, deixando de lado a posição da maioria desse segmento religioso, que é ali mais do conservador. Aí fica essa dúvida, Carla, porque a base, como você mesmo está falando, ela está numa base evangélica que não tem uma aprovação grande, por exemplo, para o governo Lula, não tem uma proximidade com o governo Lula. E aí causa estranheza. Isso. Aí o que acontece? Essa polarização entre conservador e a dita esquerda ainda não acabou no Brasil. E as eleições municipais não estão fora disso. Ela é de uma base evangélica, tendo que eleger aliados que são dessa base evangélica nos municípios. Então, ela precisa se reposicionar. E, diante disso... Até lembrando que a Elisiane também já foi crítica, né, do governo Lula, depois passou a ser apoiadora do governo Lula e agora vai manter uma espécie de equilíbrio aí, continuar sendo apoiadora, mas ao mesmo tempo se voltando para, vamos dizer, as suas bases, né, Carla? Isso, deixa eu recompor aqui o raciocínio, gente. Então é isso, ela tenta aliar sua posição hoje nacional com a necessidade que ela tem aqui de recompor a sua base, porque está desestabilizada mesmo. E então, uma das saídas, que eu até classifiquei hoje como se fosse um bote salva-vidas, foi dada pelo próprio governador Carlos Brandão, a possibilitar que ela volte agora para o Maranhão, pelo menos por 120 dias, né? No máximo, na verdade, 120 dias. Ela aproveitou para colocar o seu segundo suplente, porque ela sabe que o primeiro, que é o prefeito Pedro Fernandes, não iria assumir, porque ele vai concorrer à reeleição em Arame. Então, ela aproveitou para colocar o seu suplente, o Beni Camacho, Beni Camacho, que apesar de ser paulista, mas fez sua carreira política aqui no Maranhão, lá na região de Imperatriz, e tem uma proximidade aí, vai ter uma proximidade maior com o pré-candidato do seu próprio partido, PSD, lá em Imperatriz, que é o Josivaldo JP. Então, o primeiro gesto que ela faz, primeiro para o próprio partido dela. Como o JP é visto como uma real possibilidade de eleição dele lá em Imperatriz, e o presidente estadual do PSD aqui no Maranhão, que é o ex-deputado Edilásio Júnior, suplente dele, quer muito isso para ele poder voltar para a Câmara do Federal, então é prioridade. Então ela já faz um gesto para o PSD. Por que ela quer esse gesto? Porque ela quer ser escolhida candidata a presidente do Senado pelo partido dela, lá em Brasília.
ao mesmo tempo, faz um gesto para esse campo mais conservador lá de Imperatriz. Né? Então, ela já está fazendo o jogo de cintura, e a Elisiane, ela é muito boa nisso. Todas as vezes que se pensava que ela iria degringolar na carreira política dela, acontecia alguma coisa, tipo uma onda assim, alavancava ela. Isso aconteceu em 2018. Ninguém nunca imaginou que a Elisiane pudesse ser candidata do Flávio Dino ao Senado, junto com o Everton. Mas foi por articulação, principalmente da igreja dela. O Flávio Dino dava muitos espaços para a Assembleia de Deus. Mas, enfim, é a jogada que ela está tentando fazer. Para além disso, me passaram a informação essa que eu ainda não consegui confirmar, de que ela indicou uma emenda de 8 milhões para a Secretaria Extraordinária de Juventude, que ela quer executar as políticas públicas com esse recurso que ela indicou. Eu só queria saber como é que ela vai fazer, porque a Secretaria Extraordinária de Juventude não tem orçamento. É tudo ligado à Casa Civil. Então, ela deve bater uma bola ali com o Sebastião Madeira, que é o chefe da Casa Civil, para conseguir fazer isso. Tudo costurando 2024 com 2026. E passando, claro, em 2025, que vai ter a eleição para o Senado. Algumas pessoas me perguntaram até que, mas ela só quer se for para a reeleição. Não, ela não quer exatamente que seja para a reeleição, pelo que eu apurei. Ela quer um espaço político. Há muito tempo, não há tanto tempo, em 2023, eu conversando com alguns atores do Palácio dos Leões, eles me disseram que uma chapa possível seria Felipe Camarão, candidato ao governo, Elisiane, candidata a vice, aí ficaria aberta a vaga dela para o Brandão ser candidato ao Senado, e mais, na época, né, que se falou que agora a configuração está diferente, o André Fufuca, que tinha se lançado porque o Everton estava jogado de lado nessa época. Mas com o possível apoio do presidente Lula, ele voltou a se erguer com a possibilidade dos apoios aqui no Maranhão. Mas, enfim, é isso. É a Elisiane fazendo as suas costuras para assumir essa pasta. Chama a atenção porque é uma senadora para assumir uma pasta extraordinária, como eu falei, que nunca teve grande relevância aqui no Estado. Poucas ações, pouquíssimas. Cabalau, acho que a gente sempre falava do programa, acho que de transporte, alguma coisa assim. Nunca teve ações de muito destaque, nem no governo Flávio Dino, muito menos nesse agora. Então, a Elisiane mesmo pensando 2024 com o olho direto no seu horizonte em 2026. Carla, esse posicionamento agora da senadora Elisiane Gama, e como assume o segundo suplente, que é lá da região Tocantina, como é que fica essa briga pelo apoio do governo Brandão lá na região Tocantina com esse gesto de Elisiane? Eu vou te repetir o que alguns governistas me disseram, é no mínimo estranho, né? É estranho porque o concorrente do JP lá em Imperatriz é exatamente o candidato do governo, que é o deputado Rio do Amaral. Ele é do PP, mas tem um apoio já oficializado do PSB, partido do governador Carlos Brandão. Então, a gente acaba achando realmente estranho. Alguns me falaram de jogo duplo, outros disseram que é uma forma de trazer Elisiane mais para perto, né? Mais para perto do Brandão, sem ter aquele intermédio, aquele meio de campo, já que ela é muito próxima do Flávio Dino, não sei se ainda está tanto, mas sempre muito próxima sempre não. Foi próximo do Flávio Dino, se afastou, ficou com o Everton, depois foi chamada, voltou, né? Esse vai e vem aí da política, daqueles que não têm lado. Mas, enfim, são vários os gestos que realmente deixam muitos questionamentos no ar. Há gente muito ligada ao Rildo que reclama de movimentos como esses, de ter um fortalecimento do JP lá, porque não deixa de ser, é um senador, é do partido dele, são 120 dias, é praticamente aí
a campanha toda, né? Então ele pode chegar lá no palanque como senador que está lá e falar, ó, vou fazer isso. Quem não podia estar lá era a Elisiane. Ela que não poderia estar lá, de forma alguma, porque seria tão estranho quanto foi estranho ela ser puxada e dar espaço para alguém que vai favorecer o JP. É isso. Movimentos, a política dinâmica e vamos, né? Vamos acompanhar. acompanhando, eu trago tudo para vocês, gente, aqui. Valeu. Valeu, Tá bom, Carla. gente. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.